Bom dia, bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos dando continuidade ao tema Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, nos espera aí, já já estamos de volta, o programa está incrível. E no programa de hoje nós estamos com elas, as nossas amadas, queridas mulheres de fé, a nossa amada Valéria Queiroz, a nossa psicóloga aqui que está sempre nesse programa abençoando sua vida. E também hoje nós estamos com a nossa amada Maísa, Maísa que também tem abençoado muito a sua vida, né, nos trazendo as suas meditações aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre o mesmo tema da semana passada. E eu, se fosse você, eu não perderia de assistir o nosso programa passado, está lá no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre isso, assim como você pensa, assim você é. A semana passada nós falamos sobre a dificuldade, quer dizer, dos pensamentos ruins, quando você está pensando errado, como isso é complicado para você e como isso vai refletir nas suas atitudes, que consequentemente serão também erradas. E hoje nós vamos falar sobre como você ter pensamentos bons, como você pensar corretamente. Então, já já eu vou falar aqui com elas, com Valéria e com Maísa, mas antes eu quero deixar um texto para você, que está no livro de Romanos 12, já dando aqui a resposta dessa primeira pergunta de como ter os pensamentos corretos, como pensar certo, para mim ser a pessoa que Deus me criou para ser. E aí eu quero ler com vocês Romanos 12, apenas um versículo, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, Valéria e Maísa, ele já nos dá a resposta de como ter o pensamento correto, renovando a mente pela palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ler a Bíblia para mim renovar a minha mente, porque a nossa mente, ela precisa ser renovada. E ela é renovada quando eu leio a Bíblia. Eu não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia, mas se não tem, comece a ter, porque você vai começar a pensar correto. Você vai conhecer o que Deus pensa de você. E o que Deus pensa de você é exatamente o que você deve pensar. Não é, Valéria? Verdade, então, verdade. a gente deve começar por aí. Como é que eu penso certo? Quando eu penso a palavra, quando eu leio a Bíblia e eu começo a entender qual é o pensamento de Deus sobre a minha vida. Então, quando eu leio a palavra, eu começo a pensar certo. E como é interessante a gente pensar certo, não é, Valéria? Porque a gente começa a agir certo. Lembra que no programa passado nós falamos que quando nós pensamos errado, nós vamos ter uma atitude errada, né? Então, quando a gente pensa certo, vamos ter uma atitude correta. E essa, a Bíblia diz ainda, que quando eu renovo a minha mente, é quando eu vou provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você falando, a gente vê, por que ler a palavra? E através da leitura dessa palavra, nós vamos pensar correto. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos pessoas altamente influenciáveis. Isso. Muito influenciáveis. Então, se eu não tenho o conhecimento da palavra, que é o correto, eu vou estar sujeito a ser influenciado por 1001 coisas hoje que existem ao nosso redor. Você vê que hoje é uma dificuldade para a gente saber o que é verdadeiro ou é falso, porque o fake news está em tudo. Em tudo. Então, até notícias você fica, será que é verdade? Será que essa notícia é falsa? Será que é verdade? É muita coisa. Então, a gente tem que ter um parâmetro. Nós não podemos viver sem um parâmetro. E esse parâmetro, ele é único, Sandra. Isso, É é a real, palavra. Não verdadeiro. tem outro, não existe outro parâmetro para a gente seguir. É a palavra de Deus.
Hoje está se criando N e N parâmetros para a gente seguir. E é isso que eu, como lhe digo, como psicóloga, as pessoas estão ficando doentes. Porque não conhecem o verdadeiro caminho. E aí vão seguir qualquer caminho que me bota na minha frente, eu vou seguir. E aí o que é que acontece? Eu termino pensando errado e fazendo errado. Então a gente está aqui hoje dando qual é o caminho certo. Isso, exatamente. Né? Qual o caminho certo, qual o caminho que você deve seguir, que você não vai errar. Você seguindo esse caminho, a luz, é como se você estivesse andando no escuro e aparecesse uma luz na hora que você começar a ler essa palavra aqui, me dê aí, para que o povo veja, Sandra, essa palavra aqui. A Bíblia. A Bíblia, né? Sim, sim. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Isso. Então, é isso que a gente não conhece, gente. As pessoas não conhecem. Eu digo porque eu estou muitas vezes diante de situações, agora mesmo no final do ano do Natal, eu tive diante de situações de pessoas falando da palavra, mas estão falando errado. Não entendem, né? Não Estão compreendem. falando errado. Todo o processo errado e as pessoas aplaudindo o que estava. Por quê? Não conhecem. Acreditou em tudo. Sem conhecimento, né? Não tem como você ir para frente, né? E o conhecimento da palavra é o conhecimento da verdade. A verdade que edifica, que bota para frente, que levanta o caído, que transforma as vidas. Essa é a palavra da verdade. Hoje tem muito, como você falou, muitos caminhos e está se formando coisas assim que as pessoas estão seguindo como verdade, onde não é verdade. Exatamente. E tudo isso por falta do conhecimento, não é, da palavra, por não ter o acesso. Na verdade, todo mundo tem acesso à Bíblia, né? A Bíblia hoje é o livro mais lido do mundo. E é fácil, você vai na livraria e você encontra várias versões da Bíblia. E não é antigo. Né? É um livro que se renova, atualizada, né? Até as linguagens são atualizadas, é um livro, né, que se renova. Então, quando a gente conhece essa verdade, não é? Então a gente começa a entender que quem foi que Deus, para que Deus nos fez, para que Deus nos criou. Então, essa palavra sobre a criação, sobre nós, o que é que Deus fala sobre nós? Nós somos sacerdócio santo, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a coroa da criação de Deus. Então, nós somos para Deus, meu Deus, nós somos mais do que os anjos. Então, assim, se Deus nos ama dessa forma e Ele nos tem com essa alta estima, né? Em alto valor, elevadíssimo, né? A criatura humana é para Deus a coroa da criação. Então, isso, Deus está falando de você, Deus está falando de mim. Então, o que nós estamos falando hoje é, quando eu penso correto, para pensar correto, eu preciso conhecer a Deus. A Deus eu conheço lendo a Bíblia. A Bíblia é a verdade, ela não é uma fake news. Ela é a única verdade. Então eu posso confiar, né, isso, que essa verdade, o que ela diz ao meu respeito, é de verdade quem eu sou. Então, é sobre isso que a gente quer falar, para que você possa saber quem você é em Deus e você começar a pensar correto. Aquele texto, né, de João que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. É exatamente isso. Vai lhe libertar de quê? Dos pensamentos errados, dos caminhos errados, do que Deus quer para você e que você não está fazendo, você está indo para o caminho errado. Porque se você não conhece a Deus, e Deus lhe conhece, mas você não conhece a Ele, como é que você vai seguir Ele se você não conhece a Ele? E como é que sua vida vai dar certo? E Ele nos criou para ter... Não tem como dar certo, né? Para ter esse contato, né? Esse contato, desde que foi quebrado lá no Éden, né? E foi restaurado com a vinda de Jesus e a morte dele na cruz, fez com que a gente tivesse essa ligação com Ele. E Ele quer isso. Ele nos criou para ter essa unidade de conversa franca mesmo. Deus não está lá no céu, longe, onde a gente precisa fazer tantas coisas para chegar. Ele está perto da gente. Ele está com a gente. Então, Ele só quer que você fale para a gente ouvir Ele falar com você. É verdade, mas às vezes a gente deve até pensar assim,
como é que Deus está pensando ao meu respeito hoje? Nessa minha situação que eu se encontro hoje, como é que Deus está pensando em mim? Um pensamento correto que a gente que conhece a Bíblia, a gente já sabe, Deus vai pensar exatamente assim: eu conheço você, você é capaz, você consegue e eu estou com você. A Bíblia diz, Jesus disse, né? Eu estou com você todos os dias da sua vida. Então, você já tem essa certeza. Deus está comigo e Ele me fez e me capacitou, né? Me deu capacidade para mim crescer. Então, eu já sei de uma coisa. Isso é um pensamento correto. Se Deus está comigo, eu tenho tudo. Eu teno tudo que eu preciso, não é? Porque quem é Deus para nós? É tudo aquilo que nós precisamos. É Deus. Eu preciso de saúde. Jesus é a saúde. Eu preciso de vigor. Jesus é o vigor. Eu preciso de inteligência. Ele é a própria sabedoria. Eu preciso de graça. Eu preciso de graça para fazer isso que eu não estou conseguindo fazer. Ele é a própria graça. Então, Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Do que é que você precisa hoje? Talvez você só precise de Jesus. Não é, menina? É verdade. Depois do que você falou tanta coisa, né? Que ele não é quase nada do que ele realmente é, né? Ele é muito mais. É muito mais. E olha que você falou muita coisa. E ele é muito mais nas nossas vidas. Então, por que ficar sem ele? Isso. Por que não conhecer essa palavra? Né? Por quê? Aí se vive sofrendo, se vive em situações muito difíceis. Por quê? Porque não se conhece essa palavra. E aí vai se viver erradamente, porque vai viver segundo alguém fala, segundo alguém diz, segundo o que a pessoa acha. Né? É assim que as pessoas vivem. Segundo fulano. Não, mas essa aqui tá certo. Por quê? Não, porque agora inventaram 50 e tantos gêneros. Quem inventou? Quem, exatamente? Quem inventou? Porque aqui nessa palavra só tem 2. E aí tem muita gente acreditando e sofrendo e isso são tudo problemas que muitas pessoas estão ficando totalmente doentes, olha, com transtornos, com vários transtornos. Então, gente, a gente não está aqui para dizer o que a gente acha, não. A gente não está aqui só para dizer o que a gente acha, não. A gente está aqui porque a gente vive esta palavra. E a gente procura viver essa palavra. Não tem aqui 3 santas, não. Tem não. Mas tem 3 mulheres que lutam dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, toda hora, para seguir essa palavra. Para seguir ao nosso Deus. Porque a gente descobriu que seguindo a Ele foi a melhor coisa que a gente fez nas nossas vidas. É verdade. Glória a Deus. Sim, com certeza. E essa de você, isso que você estava falando, Valéria, de a gente, quando a gente pensa correto, e a gente só vai pensar correto se a gente conhecer o pensamento correto, né? Conhecer a verdade, né? A única verdade que é a palavra de Deus. Então, a gente vai deixar aqui esse primeiro quadro com essa reflexão para você. Você só vai pensar certo sobre você, sobre a vida, sobre tudo quando você renovar a sua mente. Quando você, de fato, abrir o coração e partir para ler a Bíblia. E começar a dizer, eu quero conhecer essa verdade que vai me fazer pensar corretamente acerca de mim e de todas as outras coisas. Então, que você possa pensar sobre isso, somente nesse quadro, porque já já nós vamos estar aqui de volta falando um pouco mais sobre como fazer para pensar correto e viver uma vida que Deus tem para você. Nos aguarda que já já estaremos de volta. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
O Salão Babi Nóbrega oferece os serviços de corte, escova, hidratação, química em geral, coloração, maquiagem, depilação e manicure. Tudo o que você precisa para sentir-se bela em um espaço aconchegante com profissionais qualificados. Agende já o seu horário no Salão Babi Nóbrega. Contato 98773-1012, Rua dos Potiguares, 101. Que bom que você nos esperou. Nós estamos nesse programa falando sobre Assim Como Você Pensa, Assim Você É, um texto maravilhoso que está lá no livro de Provérbios 23:7. E nós estamos falando de como pensar correto. Então, como pensar correto? A Bíblia diz que somente renovando a mente pela palavra de Deus é que nós vamos pensar correto. E a gente estava conversando aqui sobre, talvez você esteja aí pensou alguma coisa que não foi certo e por isso você está se sentindo um fracasso, por isso você está achando que, não, eu acho que o meu tempo passou e eu não consigo ser um sucesso e você está com um pensamento completamente errado. E nós estamos aqui hoje para dizer que não é isso que Deus pensa de você. Deus confia em você, Deus te deu uma capacidade e Deus quer somente que você mude a sua mentalidade. Como é que eu faço isso? A gente estava conversando aqui, Maísa estava dizendo para a gente que ela faz isso constantemente. Que quando ela quer ficar triste, ela pensa em um versículo da palavra que diz assim: na presença de Deus, a fartura de alegria. Não foi isso, Maísa, que você falou? Salta de alegria. Mas também é a fartura de alegria também. De alegria, né? Então, assim, então Deus quer que você fique triste? Não, Deus, Ele quer que você seja alegre. O apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos, mais uma vez digo alegrai-vos, em tudo dai graças, né? Então, Jesus quer que a gente viva essa alegria, Jesus é a própria alegria. Então, não é para você estar triste, por algum motivo você se entristeceu, mas isso pode passar, isso vai passar. Porque o que Deus tem para você é uma vida plena de alegria. E como é bom, Valéria e Maísa, a gente ter esses pensamentos corretos. Comece a pensar como Deus pensa. Faz o seguinte, quando você estiver percebendo que o pensamento, porque a gente sabe quando está pensando errado. Quando você imaginar, parar assim, dizer, esse pensamento não é de Deus. Você vai para a palavra de Deus e procura, tem uma chave bíblica, no final da Bíblia, que algumas Bíblias têm, procura comprar essa. E você vai nessa palavra, alegria, tristeza, e vê o que Deus fala com você, vê o que Deus vai dizer para você. Então, aí você começa a renovar a sua mente. Sabe um versículo que é maravilhoso? Esse é maravilhoso, Maísa, que na presença de Deus há fartura de alegria, né? E também o de alegria, este é o dia que o Senhor agiu, nos alegremos e nos regozijemos em Deus nesse dia. Isso é todos os dias. Deus disse, este é o dia que eu fiz para você. Então, comece a renovar exatamente no assunto que você está passando. E é quando você vai ver, meu Deus, é isso que Deus tem para mim. Aí vai vir uma alegria no seu coração, vai vir um vigor, porque é isso que a palavra é. A palavra é vida, como Valéria disse, né? A palavra é vida, ela é viva. Então, quando você lê a palavra, e se você não tem o hábito, a gente está aqui para lhe ajudar. Fala com a gente no direct. Se você não tem Bíblia, não pode comprar, fala com a gente. Mas a gente está aqui para lhe ajudar. Vai no nosso Instagram, @Mulheres de Fé em Ação. Fala com a gente e a gente vai te ajudar. E outra coisa, então, Sandra, a Bíblia é isso. É a palavra que vai te dar ânimo, alegria e a vontade de viver. Verdade. Diz mais. Como estamos falando da palavra, né? Se você hoje acha que não tem solução, vocês estão falando que, em pensamento, mas eu sei que eu fiz, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não vou conseguir, né? Eu vou contar uma história que está na Bíblia, que você precisa conhecer, porque a Bíblia não é só algumas, são muitas histórias que hoje você acha coisa antiga, não, é atual, né? E tem uma história, né, do filho pródigo, que é uma história muito conhecida, né? Que o filho pródigo pegou a herança, foi gastar,
fez a festa, pegou a mulher, largou com os amigos. Sei que ele fez muita coisa. E ele chegou numa situação que não tinha dinheiro para nada. Ele e ele foi tudo, trabalhar cuidando de porcos. E quando ele estava lá, ele desejou comer bolotas do porco, porque estava com fome, né? Um homem que era rico, né? E lá, nessa situação, ele pensou, ele falou assim, se pelo menos eu estivesse na casa do meu pai, na casa do meu pai tem muita comida, eu vou chegar para o meu pai e vou falar assim, pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me aceite como se eu fosse algum dos seus jornaleiros. E ele, com esse pensamento, ele voltou para a casa do pai, né? Com aquele rabinho ali entre as pernas. Se humilhado, né? Achando que dessa forma ele pelo menos não ia passar fome. Quando chegou lá, ele teve uma surpresa, assim como você pode ter uma surpresa quando você tomar uma posição, uma ação na sua vida. E ele teve uma surpresa, chegou lá, o pai dele, quando ele falou tudo isso, o pai dele pegou, o pai dele de longe viu, abraçou, mandou trocar roupa nova, botou um anel no dedo dele e falou assim, não, você é meu filho, você vai ter um lugar de honra, mata boi, mata tudo, vai ter festa. Né? E esses pensamentos que você está tendo hoje, que não tem solução, não tem mais jeito, tem jeito sim. Volta para o lugar que você caiu, né? O lugar que você acha que... E pensa correto. E pensa correto, pensa diferente, e você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Buscando e lendo a palavra também. É verdade. É verdade. E assim, quantas pessoas também, às vezes, quer ver um pensamento correto que você tem que pensar certo? O pensamento correto ninguém olha para mim, ninguém me ama, né? Ninguém me convida para nada mais. Ninguém presta atenção no que eu faço, ninguém é minha amiga de verdade. Isso é um pensamento errado. Isso é um pensamento que isso demonstra uma insegurança no seu coração. Mas Deus lhe faz segura. Deus é o Deus da segurança, né? Ele é o que nos dá, nós estamos alinhadas, né? Ancoradas em Deus. E Ele é a nossa segurança. Então você não precisa pensar dessa forma. O pensamento correto para uma pessoa que está com todos esses mimimis se achando a última pessoa, o pensamento correto mas eu sou a menina dos olhos de Deus. Deus me ama. Ele é o meu pai e o meu pai se importa comigo. Então, se Deus me ama, isso é suficiente para mim. Eu já sou muito amada, né? Então, pare de pensar esse pensamento ruim que está na sua mente de que ninguém lhe ama, ninguém lhe quer, ninguém, né, valoriza você. Porque, na verdade, você já tem um pai que lhe valoriza, você já é amada. Eu acho que o que falta, Valéria, mais a gente, como você disse, crer nessa palavra. Se Deus está dizendo que Ele me ama, então Ele me ama e acabou, e ponto final. Para você ver como é importante a gente ler essa palavra, porque a gente só sabe disso se a gente lê a palavra. Isso, claro. Que Ele nos ama e que Ele vai estar conosco até o último dia da sua vida. Ele vai estar. Isso tudo a gente lê aqui na palavra. Então, se eu não conheço essa palavra, fica fácil de eu dizer que eu estou sozinha. Isso. Que eu tô numa solidão muito grande. Às vezes você está cheio de pessoas e se achando só. E às vezes realmente houve uma perda e você está se achando sozinho e se achando sem como começar. Porque você está se achando só. Só que você não está só. Isso. Porque a palavra do Senhor diz que Ele está com você. Pode ninguém estar, mas Ele está com você. Então não está só, né? Então você não está só. Porque se Ele é o dono do mundo, se Ele é o dono de tudo. A história de ninguém me ama, não. Deus me ama, né? Exatamente. Deus me ama. Isso é o quê? É uma fantasia. É uma criação da sua cabeça. Isso. Porque você não está só. Isso. Né? Você não está só. Então é muito importante a gente saber da palavra. Então leia a Bíblia, se esforce. A Bíblia não é coisa antiga, não. Essa Bíblia, ela é o único livro que é atualizado todos os dias, porque Ele é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Então ela é atualizada. Não existe, não vá pela cabeça de outras pessoas, porque o grande problema é que hoje com as redes sociais, então eu vou seguir Maria, porque Maria ela tem uma palavra ótima. Maria ela tem um pensamento maravilhoso. Não, João tem, não sei quem tem, não sei quem tem. E pode aí, até ter, porque se estiver alinhado com a palavra, tem, isso, né? Aí você tem que ver, ele está alinhado aonde? Aonde? Tá
falando sobre o quê? Ele está falando baseado em quê? Então a gente tem que ter esse discernimento hoje, gente. Para a gente não estar errando e não estar sofrendo no momento em que você podia estar sendo abençoado. Porque a gente sendo abençoado, nós vamos abençoar outras pessoas. É abundância de bênçãos. E da mesma forma como eu sou triste, penso errado, eu tendo a o quê? A falar errado também e a propagar coisas agir errado. E às vezes eu sou uma mãe de família, que a mãe tem uma importância muito grande, um poder de influência muito grande dentro da sua casa, e está toda errada, influenciando tudo errado. Por quê? Porque não conhece a palavra e está se indo por um caminho de pessoas que ela conhece, mas que estão falando a verdade dela. Não é a verdade da palavra. Não é baseado na palavra, mas é na verdade de fulana. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Tenha muito cuidado com o que você vai ler. Tenha cuidado com o que você vai ler. Quem é esse autor? Quem é? Qual é o pensamento o que é que dele? Ele, né? O que é que ele acredita, O que é que ele acredita? Quais são as suas crenças? Então, isso é muito importante, Sandra. Nós temos hoje que ter todo esse cuidado de orientar as pessoas, porque a gente está vivendo um mundo onde se vive 24 horas. Todos os dias tem uma novidade, né? Errada. Errada. E as pessoas dizendo que está certo. Não, a minha verdade é essa. A minha verdade é essa. A minha verdade pode ser, não pode ser que não seja a sua verdade. Exatamente. Como assim? É uma verdade só, né? E nós aqui, né, louvamos a Deus porque existe realmente uma verdade, né? Existe uma verdade e essa verdade é como a gente já apresentou aqui, acho que o programa de hoje é muito sobre a palavra, né? É muito sobre a Bíblia, então nós estamos aqui apresentando para você uma verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? Ela não tem contra-argumentação contra ela, não tem nada contra ela. Ela é absoluta, inclusive a Bíblia, né? Quantas profecias que já aconteceram. Não existe uma pessoa que conteste a Bíblia, só se ele for desorientado. Porque a Bíblia, ela já aconteceu e ela tem muita coisa que ainda vai acontecer. Na ciência, na arqueologia. Exatamente. Na ciência, na arqueologia, muitos arqueólogos, né, vão procurar e daqui a pouco estão procurando uma coisa e acha outra que estava lá na palavra, estava escrito lá. Aí a gente achou isso daqui. Pois é, na Bíblia já tinha, que isso aí tinha acontecido, né? A questão... Às vezes, a gente é como Tomé, que Tomé ele queria ver para crer, mas o crente de verdade, aquele que crê na palavra, não precisa ver, o arqueólogo não precisa falar, o cientista não precisa falar, porque a Bíblia já está dizendo que é, então se ela diz que então é. Não é isso? Não é? É a verdade, né? Sem contestação. Sem contestação. Sem contestação. Não tem contestação. Né? Tá havendo contestação e não há contestação. A gente tem que crer nessa palavra. Você tem que crer, porque se você lê e não crê, não vai adiantar de nada. Então você vai ter que ler e acreditar que essa palavra é a única, é a verdadeira. A verdadeira. Não existe outra. Estão querendo botar muitas outras por aí, mas não é Deus, né? Não é Deus, você vai errar. Verdade. Então, gente, o que Deus tem para você, o que você precisa entender é que o pensamento correto é você pensar de acordo com a Bíblia. Então, para você já pode estar fazendo essa pergunta. Para mim ter um pensamento correto, eu preciso conhecer a Bíblia, claro, porque essa é a verdade, e esse é tudo que há de mais correto e certo para você. Então, o que é que você é? A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus, a Bíblia diz que você nasceu para glorificar o nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus tem um propósito na sua vida, que você não está aqui, não caiu de paraquedas, então é isso que você é. Você é uma bênção. Então, que Deus abençoe sua vida, que você possa meditar nessa palavra e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser.
Tem o Favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu Favorito.